tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para fazer a oração iniciando o culto infantil de hoje. Vocês já sabem, vamos fechar os olhos, baixar nossas cabeças, tá bem? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, na Tua presença, Senhor, te entregamos nossas vidas, te pedimos perdão, te pedimos misericórdia, te pedimos, ó Deus, que abençoe toda essa programação, a vida dessas crianças, Senhor. Te agradecemos, pois até aqui o Senhor tem guardado a vida delas, o Senhor tem alcançado seus corações através da Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que essa programação venha a frutificar cada vez mais no coração delas. Que o Evangelho aqui pregado, Senhor, alcance elas e seus pais, seus familiares, Senhor. Te rogamos, te pedimos, que os abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Onde é que tá a ovelha que se perdeu? O pastor procurou em cada cantinho. Onde é que tá a ovelha que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Onde é que tá a moeda que se perdeu? A mulher revirou toda a sua casa. Onde é que tá a moeda que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Onde é que tá o filho que se perdeu? O seu pai o esperava todo dia. Onde é que tá o filho que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Lucas 15, do 11 ao 32. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. Ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabelo sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Boa tarde, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no nosso culto infantil para adorar a Deus, para glorificar a Ele, para cantar, para se alegrar diante do Senhor. Então, vamos aí para o nosso momento da história bíblica. A história que nós vamos contar hoje é sobre o filho pródigo. Talvez alguns de vocês já ouviram. Eu acho que eu já ouvi essa história. Ela é conhecida. Para os que já ouviram, vamos relembrar. Para os que nunca ouviram, vamos aprender dessa história maravilhosa. Então você que está em casa nesse momento, pegue sua Bíblia. Vamos acompanhar na Bíblia tudo o que nós vamos dizer hoje nessa tarde. O texto onde se encontra a história do filho pródigo é lá em Lucas capítulo 15. Em Lucas 15 vai falar sobre a história do filho pródigo. Como é que se dá essa história do filho pródigo? Aconteceu dessa maneira. Jesus, ele falava com as pessoas através de parábolas. Mas o que é parábola? Parábola era histórias que nunca aconteceram, são histórias que não aconteceram de verdade, mas ele contava daquela maneira para que as pessoas entendessem como funcionavam algumas coisas. Como, por exemplo, aquela parábola da semente. Ele diz, uma sementinha brotou, a outra não brotou. A que brotou é o que escuta a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus. A que não brotou, a que não germinou, é aquela que escuta e sai no outro ouvido, nunca escutou a palavra do Senhor. Então ele ensina coisas através de parábolas. Jesus ensinou para várias pessoas. E uma das parábolas que ele contou foi essa do filho pródigo. Várias pessoas estavam ouvindo ali. Ouviram aquela história e Jesus disse dessa maneira. Existia uma família onde tinha 2 irmãos e um pai. Esse pai, ele ficou muito surpreso uma vez, porque um dos seus filhos chegou para ele e disse: pai, me dê tudo que o senhor tem, minha parte da herança. Me dê a minha parte da herança que eu vou viajar e vou ganhar muito dinheiro. Vou viajar, eu quero viver só e quero aproveitar todo o dinheiro da herança. Só que tem uma coisa estranha aí. Quando alguém morre, é que vai dar a herança para outra pessoa. Um exemplo, digamos aí que um dia o seu papai ou sua mamãe não esteja mais com você. Ele deixa uma herança, tudo que ele conseguiu, tudo que ele conquistou. Claro, ninguém deseja isso, porque ninguém quer a morte de ninguém. Mas esse filho pródigo, ele desejou a morte do seu pai, porque ele queria dinheiro, ele queria a herança. Então ele pegou aquela herança e saiu, viajou. Nessa viagem que ele fez, ele gastou muito dinheiro. Todo o dinheiro da herança, ele pegou e gastou com tudo que ele via pela frente. Com bebidas, gastava com os amigos, que não eram amigos de verdade. Eram só pessoas que enganavam ele. Ele gastou com muitas coisas erradas. Comprou várias coisas sem necessidade. Até que chegou um momento em que acabou todo o dinheiro. Uma hora acaba. Pode ser a maior quantidade de dinheiro possível que você tenha.
uma hora esse dinheiro vai acabar. E acabou o dinheiro desse filho pródigo. Acabou todo o dinheiro. Então o que ele tinha que fazer quando acabar o dinheiro? Trabalhar. Porque senão ele não ia conseguir mais dinheiro. E ele foi atrás de ajuda. Ele não voltou inicialmente para casa porque ele tinha desejado a morte do seu pai, pegou toda a herança e foi-se embora. Não quis mais saber de ninguém. Então quando ele chegou nesse estado crítico, foi pedir emprego. Falou com umas pessoas, mas ninguém queria contratar, porque aquela região onde ele estava passando uma grande fome, uma grande necessidade. Ele conseguiu um emprego, mas esse emprego não era aqueles bons empregos, não. Sabe qual foi o emprego que o filho pródigo conseguiu? Era cuidar de porcos. Imagina só, aquele fedor enorme de lavagem de porco. E ele não recebia nenhum dinheiro. Sabe qual era o salário dele? Era tudo aquilo que sobrava dos porcos, ele poderia comer. Então, o que o porco come? Lavagem. Comida estragada. E ele desejava muito comer aquela comida estragada dos porcos, a lavagem, porque não tinha mais comida para ninguém. E ele desejava, porque passava muita fome, muita fome. Se você passar uma tarde com fome, você vai sentir a dor no estômago. Se você passar um dia inteiro, você vai ficar com muita fome. 2 dias, 3 dias, imagina só, 4 dias, 5 ou mais, que ele estava com fome. Então, o filho pródigo, ele desejava lavagem, comer daqueles porcos. Mas, teve um momento que ele parou, orou, chorou e se arrependeu de tudo que ele tinha feito com seu pai. Se arrependeu bastante. Voltou para casa e chegou lá na casa, pediu para que os empregados do seu pai fossem chamar ele. E chegaram os empregados e avisaram: olha, seu filho está lá na porta, ele chegou muito debilitado. Então, quando seu pai chegou, ele ouviu ele e o filho pródigo disse: pai, por favor, me aceite de volta. Não precisa me aceitar como filho, basta como um empregado. Por favor, me aceite, eu estou arrependido de tudo que eu fiz. Imagina só a reação desse pai. Esse menino desejou a morte dele. Esse menino gastou todo o dinheiro. E depois de quando tudo acabou, voltou para o pai. E sabe o que foi que o pai disse? Meu filho tinha morrido e hoje ressuscitou. Né? Bendito seja o nome de Deus, bendito o nome do Senhor. Abraçou o filho dele com muita alegria, chamou os servos e disse: por favor, todos venham cá. Nós vamos fazer uma festa grande. Matem os carneiros, vamos fazer uma festa. Separem os vinhos, todo mundo aqui vai hoje festejar, porque meu filho era tido como morto e hoje ele está vivo. Então, fizeram a festa, todos se alegrando. Ele muito alegre porque o pai recebeu. E lembra que no começo da história eu disse que era o pai e tinha 2 filhos. Faltou outro filho, não foi? Pois é, esse outro filho estava no campo, lá, na lavoura, no campo, na roça, né? Tava lá colhendo coisas. E quando ele estava voltando, ele percebeu: oxe, que barulho é esse de música? Tá tendo festa? Chegou lá na casa do seu pai e disse: o que está havendo? E essa festa toda, o que está acontecendo? E eles disseram: o seu irmão chegou. O seu irmão, ele voltou, ele se arrependeu e está aqui conosco. Então, sabe qual foi a reação dele? Ficou irado, ficou indignado. Então ele foi falar com seu pai: como é que o senhor aceita esse rapaz? Como é que o senhor aceita ele? Ele fez tudo de mal, ele desejou a sua morte. Eu sempre estive aqui, eu sempre trabalhei, o senhor nunca me deu uma festa. Por que o senhor aceita esse menino? Já que ele fez tudo isso de mal para o senhor. E ele disse: sabe por que eu aceitei? Porque ele estava morto. E agora ele está vivo. Ele se arrependeu.
e a história se encerra aí. A história não fala quais foram as próximas reações desse irmão. E nem fala como terminou. Mas Jesus queria ensinar uma coisa com a parábola. E ele sempre ensina, através de suas parábolas, alguma história. E ele ensinou que é assim na vida real. É assim comigo e é assim com você. Imagina só, você que está em casa hoje. Você se arrepende dos seus pecados. E vai para Deus. E pede: Pai, por favor, me perdoa. Porque eu desobedeci minha mãe. Porque eu desobedeci meu pai. Porque eu fiz uma coisa muito errada. Eu bati no coleguinha, eu xinguei. Eu fiquei com raiva, irado. E isso não é correto. E mesmo assim, você fazendo essas coisas ruins com Deus, sabe o que ele faz? Ele te recebe de braços abertos. Igual como o pai do filho pródigo recebeu. O pai do filho pródigo tinha todo o direito de dizer: não quero mais você perto de mim. Mas o que foi que ele disse? Está perdoado. E nós somos perdoados por Deus. Somos perdoados graças a Jesus, que morreu na cruz para livrar-nos do pecado. Tanto o meu como o seu pecado. Então, nessa tarde, se ajoelhe diante de Deus. Faça uma oração. Peça perdão por todos os seus pecados. Assim como o filho pródigo se arrependeu, se arrependa também. Porque nós não somos melhores do que ele. Toda vez que cometemos pecado, estamos fazendo coisas ruins diante de Deus. Então, se ajoelhe e ore nesse momento. Vamos orar? Feche seu olho, baixe sua cabeça e vamos orar. Senhor e querido Deus, perdoa todas as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Cuida do nosso coração, cuida da vida de cada criança nesse momento. Perdoa todos e nos dá uma boa noite de paz e de alegria. Que esse dia seja repleto de felicidade, porque sabemos que o Senhor nos salva. É em nome e no nome de Cristo Jesus que nós choramos. Amém. Até mais, pessoal. Valeu. Satisfação é nova.
crianças! Hoje a tia Thalita vai trazer mais uma vez a história sobre o plano da salvação. Através dessas cores que vocês já conhecem muito bem, não é mesmo? Então prestem atenção e fixem bem na cabeça para que ao final nós possamos saber que Jesus é o nosso único caminho e que somente através dele nós podemos ir para o céu. Então, a primeira cor é o amarelo. O amarelo quer dizer que Jesus nos criou para viver em comunhão com Ele. Deus nos fez para morarmos no céu, para vivermos obedecendo às suas leis e para desfrutarmos da paz que só Ele pode nos dar. Mas, infelizmente, o pecado entrou na nossa vida e o pecado nos separa de Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, que não agrada a Deus. Então Deus fica muito triste e isso nos separa dele. Mas Deus teve um plano maravilhoso. Deus entregou Jesus para derramar o seu sangue por nós. E através de Jesus, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Porque ele já pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. E através de Jesus, se nós pedirmos perdão, se nós pedirmos que ele nos livre das tentações desse mundo, que ele nos livre dos nossos erros, que ele purifique nosso coração, ele nos perdoa. E nosso coração não fica mais sujo, porque nós temos agora o perdão de Deus através de Jesus. Então, nosso coração vai ficar assim, branquinho, como a neve, mais alvo que a neve. E então, através de Jesus, nós vamos ter esse perdão e nós vamos poder voltar até a comunhão com Deus, a poder viver nos caminhos dele, a poder obedecer à vontade que ele tem nas nossas vidas. E então, com o coração branquinho, nós temos a vitória, porque com Deus nós somos vitoriosos. Deus nos ajuda em tudo, crianças. E então nós vamos ser como uma plantinha que vai crescendo e crescendo na fé. E nós temos que alimentar a nossa fé através da Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para levar uma vida santa, para levar a vida que Deus quer para nós. Através da Bíblia, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Então, crianças, orem, peçam que Deus limpe os seus corações, para que Deus entre na sua vida, que você aceite Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, porque através dele, somente dele, nós podemos desfrutar da paz e ir morar no céu, junto com Deus, tá bom? Então vamos cantar uma musiquinha, que através dessas cores, nós vamos entender que nosso coração era sujo, mas não é mais, porque Cristo já entrou. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Oh, dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Oi, tudo bem? Hoje eu vou cantar uma música pra gente louvar a Deus, tá certo? Então eu vou começar. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Hey! Tchau! Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia
crianças. A tia Thalita. Eu sou o tio Adriano. Nós vamos orar para encerrar o nosso culto de hoje, agradecer a Deus e que Ele ilumine a nossa semana. Vamos baixar nossa cabecinha e entrar em oração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por esse culto de hoje. Obrigado pelo nosso ministério infantil. Que o Senhor abençoe cada dia mais, que o Senhor abençoe as nossas crianças, a nossa igreja. Que o Senhor sempre guie essas crianças nos retos caminhos, Deus. Te agradecemos e te oramos também por cada tio e tia, por cada pessoa que faz o ministério infantil. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Um beijo, crianças, uma boa semana e que Deus nos abençoe. Um beijo.